Olá, meus amigos! Esse daqui é o nosso vídeo sobre introdução à genética da conservação. O meu grupo é formado por mim e pelas nossas amigas Amanda e Renata. Vamos ao primeiro tópico do vídeo, alelos deletérios e conservação das espécies. O nosso primeiro artigo é esse daí, depressão endogâmica e evolução do sistema reprodutivo em pequenas populações remanescentes de Primula vulgaris, consequências para o resgate gênico. Ele foi publicado em 2018 na revista Conservation Genetics. Isso mesmo, muito obrigado. Então vamos entender isso daí. Quando se tem uma população vegetal fragmentada, a tendência é que ocorra endogamia, ou seja, o cruzamento entre indivíduos semelhantes. A endogamia favorece a homozigose, que por consequência favorece o aparecimento de genes deletérios, que, como o próprio nome diz, são aqueles genes que vão manifestar características que não são benéficas às plantas, como por exemplo o abortamento de sementes. E uma maneira de reduzir a endogamia é o resgate gênico, ou seja, a introdução de um indivíduo diferente em uma determinada população, o que vai favorecer a diversidade genética e a heterose. Os autores do trabalho buscaram avaliar a endogamia e a diversidade genética de 3 populações de Primula vulgaris como parte de um programa de resgate gênico. O artigo foi conduzido na Holanda e a espécie Primula vulgaris ela está ameaçada de extinção. Então vamos entender o que eles fizeram. Eles foram em campo, coletaram sementes nessas 3 localidades, levaram para a casa de vegetação, cultivaram essas sementes e depois cruzaram os indivíduos entre cada população e dentro de cada população. Depois eles avaliaram aí o desempenho da prole, que é em relação à produção de sementes, e também avaliaram a diversidade genética, comparando os pais e os filhos, utilizando microsatélites. O mais interessante desse trabalho é que os autores estavam preocupados procurando endogamia, a expressão de genes deletérios ali no desempenho da prole, e o que eles encontraram foi exogamia. E o que é a exogamia? A exogamia é quando você faz aí o resgate gênico e introduz um indivíduo, e esse indivíduo, em vez de beneficiar a população, ele vai piorar a situação. E por que isso acontece? É porque às vezes na população ocorre a expressão de alguns genes de adaptação local. Então você pega um indivíduo distinto e promove o cruzamento, esses genes de adaptação local eles não vão conseguir se manifestar. E foi o que aconteceu nesse estudo. Quando os autores promoveram o cruzamento entre populações, o desempenho da prole foi menor, com menor produção de sementes e menor peso das sementes. No cruzamento dentro de cada população, os autores verificaram a endogamia, porém a diversidade genética ela se manteve ou aumentou. Por quê? Porque a Primula vulgaris é uma espécie com alta incompatibilidade, o que favorece a fecundação cruzada e, consequentemente, favorece a diversidade genética. Obviamente, quando se cruzou as populações, aumentou a diversidade genética, né? Por fim, outra coisa muito interessante do trabalho foi que em uma dessas 3 populações, os autores verificaram que a Primula vulgaris estava passando por um processo evolutivo, onde ela estava deixando de ser autoincompatível. Então isso favorece a produção de sementes, só que também a autofecundação vai favorecer a endogamia. Para o tópico 2, identificação de espécies ou populações em risco devido à redução da diversidade genética, nós selecionamos o seguinte artigo: nenhuma redução na diversidade genética do pinheiro suíço nas montanhas de Tatra, apesar da alta fragmentação e do pequeno tamanho da população. Como vocês devem ter percebido, é um título cheio de spoilers e esse trabalho ele foi publicado na revista Conservation Genetics. Esse artigo ele é de 2014, ele é um pouquinho mais antigo. Eu sei que o professor Sander sugeriu que nós pegássemos artigos até 2016, só que o conteúdo desse artigo ele é muito bom e ele vai de encontro aos conceitos que observamos aí em conservação de germoplasma e a parte de genética da conservação. E por essa razão nós escolhemos esse trabalho. Então dá um descontinho aí pra gente aí, professor Sandro. Esse estudo é sobre a diversidade genética do pino suíço, que é uma árvore que a gente vê muito em filme, aquela lá dos Alpes suíços. É uma planta monóica, onde predomina fecundação cruzada e suas sementes elas são dispersas pelo quebra-nozes europeu, que é esse pássaro muito simpático aqui.
Devido à atividade antrópica com intenso desmatamento, ocorreu uma redução drástica na população do pinheiro suíço, assim como também uma fragmentação. E hoje em dia ele é encontrado principalmente aí em regiões de acesso restrito, onde é difícil o homem chegar. Além disso, como é uma espécie de clima frio, as mudanças climáticas também interferiram aí na distribuição da população desse pinheiro. Nesse contexto, os autores do trabalho buscaram fazer um levantamento da diversidade genética do pino suíço por meio da coleta de material genético em diversas áreas da Europa, aí, desde lá dos Alpes suíços, e com destaque às montanhas de Tatra, que é um local ali entre a Polônia e a Eslováquia e onde tem uma unidade de conservação. Aí, os autores levantam um ponto que nós achamos sensacional. Para você estabelecer uma unidade de conservação, um local de conservação ex situ de germoplasma, é importante você utilizar técnicas de genética da conservação para identificar os locais com maior diversidade genética. Por exemplo, eu tenho duas populações de pinos mesmo, vamos pegar o pinheiro suíço aí, duas populações. Aí eu quero estabelecer uma unidade de conservação. Aí nessa população aqui, eu tenho muita endogamia, muitos indivíduos aparentados, então a diversidade genética é menor. Por outro lado, nessa outra população aqui, eu tenho muitos indivíduos distintos, com alta diversidade genética. Então, o ideal é que eu utilize dessas técnicas de genética da conservação para identificar essa diversidade genética e assim eu vou estabelecer que nesse localzinho 2 aqui é o melhor lugar para se adotar uma unidade de conservação. Então os autores eles coletaram material vegetal, principalmente sementes, em 25 locais distribuídos na Europa, com destaque para a unidade de conservação de Tatra. Olha aí que lugar bonito. Eles avaliaram o DNA, as características genéticas dos indivíduos utilizando microsatélites. Eu não vou entrar nos detalhes da metodologia, até porque eu acho que esse não é o objetivo da apresentação e porque, meu amigo, esse negócio é difícil. Os autores verificaram que nas populações isoladas começou a ocorrer muita endogamia e homozigose nas sementes. O interessante do pinheiro é que esses indivíduos com homozigose, eles não tendem a se desenvolver. Por um processo de seleção natural, são favorecidos os indivíduos com heterozigose. Os autores também verificaram aí uma relação entre a distância geográfica e a distância genética. Ou seja, quanto mais longe um fragmento é do outro, mais diferente eles são geneticamente. Eu acho que é isso mesmo. E agora vem um resultado mais interessante do trabalho. Eles identificaram alta diversidade genética lá nas montanhas de Tatra. E apesar da drástica redução da população e da fragmentação, não ocorreu perda em diversidade genética. Os autores classificaram esse resultado como sensacional, eu também achei que foi espetacular. E qual que é a explicação? O pinheiro ele tem um longo ciclo, tem plantas aí que chegam a ter de 500 a 1000 anos. Então dessa forma, os efeitos aí da fragmentação e da redução da população na diversidade genética tendem a demorar para aparecer. Essa foi a explicação dos autores. Mas eles classificaram aí o resultado como muito encorajador e surpreendente. Tópico 3. Genética forense a serviço da genética da conservação. O artigo desse tópico é esse daí, Previsão da origem geográfica do cedro espanhol com base na variação do DNA. Ele foi publicado em 2020, é desse ano, na revista Conservation Genetics. Isso aí. Esse artigo ele é bem robusto, com uma metodologia muito densa. Então eu vou procurar extrair aí apenas a ideia principal relacionada ao uso de marcadores moleculares no combate à extração ilegal de madeira. Infelizmente, o desmatamento e a extração ilegal de madeira é uma realidade nas florestas tropicais aqui da América do Sul e Central. E dentro das espécies que são extraídas, o cedro espanhol ele é muito almejado devido ao alto valor da sua madeira. E uma forma de combater essa extração ilegal de madeira é utilizar técnicas que permitem prever a origem da madeira. Só que o cedro espanhol ele apresenta algumas limitações no uso dessas técnicas. É difícil identificar a madeira do cedro espanhol por meio das suas características anatômicas e, além disso, ela não responde muito bem a métodos químicos de identificação. E aí, meus amigos, podem ser usadas técnicas de genética forense
para melhorar essa predição da origem geográfica do cedro espanhol. Genética forense nada mais é do que o uso dos conhecimentos sobre genética para auxiliar no cumprimento da justiça. É um verdadeiro CSI, né? No caso do artigo, é o uso de técnicas genéticas, né, para identificar cadeias de extração ilegal de madeira e evitar esse tipo de crime. Então, o que os autores propuseram e testaram aqui no artigo? Eles avaliaram o poder dos marcadores moleculares, eles mesmos, em identificar a origem geográfica do cedro espanhol na América do Sul e na América Central. Os autores utilizaram os marcadores do tipo SNP e tiveram que realizar uma ampla amostragem aí das áreas com a ocorrência do cedro espanhol. O resultado foi que os marcadores SNP, eles têm o potencial aí de identificar a origem geográfica do cedro espanhol com um erro aí girando em torno de 188 a 260 km. Vocês devem ter percebido que o erro é alto, né? Só que como eles comentaram no trabalho, se eles aumentarem a densidade amostral, a tendência é do erro diminuir. Além disso, o resultado ele foi promissor para identificar o país. Porque, por exemplo, o cedro espanhol ele é protegido aqui no Brasil, no Peru, então se você identificar o país já fica mais fácil de aplicar a lei. No fim do trabalho eles ficam até empolgados, né? E comentam que esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma tecnologia voltada à conservação genética do cedro espanhol. Então é isso, pessoal. Lembrando que nós procuramos apenas abordar os pontos principais do artigo, visto o nosso tempo de apresentação aí que é curto. E foi muito proveitoso, né? É muito interessante ver a aplicação prática dessas técnicas aí de genética da conservação. E a nossa disciplina está chegando ao fim. Eu queria agradecer aí ao professor Sandro e ao professor Breno por todas as informações compartilhadas. Agradecer a todos os colegas, né? Pessoal muito gente boa. Eu acredito que mesmo diante das limitações da pandemia, nós fizemos um excelente trabalho e foi uma ótima disciplina. E por fim, eu não sou pessimista como o professor Marcos lá na palestra. Obviamente a gente já perdeu muita diversidade genética, tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita gente boa correndo atrás dos prejuízos. E que a gente possa sair aqui do PPGCA, que no nosso dia a dia a gente possa tentar entrar para esse grupinho aí de pessoas boas e fazer a diferença. Ok, meus amigos? Fiquem com Deus aí, forte abraço e até a próxima!